povo abençoado. A hora agora é provavelmente 23, 9h24 da noite aqui em Helsinki. E a razão pela qual eu vim ao vivo até vocês, depois do cumprimento da missão do Deus Todo-Poderoso, depois da tremenda maravilha que aconteceu hoje aqui em Helsinki, na Finlândia, a grande maravilha que nós vamos discutir aqui. Eu vou apresentar o parlamento que está aqui, mas eu achei que este deveria ser um tempo muito adequado para dizer o que aconteceu nesta nação. Por isso eu venho ao vivo até vocês e compartilho com vocês a maravilha monumental que aconteceu nesta nação. Como todos vocês sabem, a missão para a Europa, essa última onda que coroa o ano de 2025, finalmente começou com Paris, França, onde nós tivemos 2 dias de conferência, quero dizer, um dia de serviço de cura. Então, vocês viram o que o Senhor fez em Paris. Então, imediatamente, nós partimos para a Estônia. Nós viemos através de Helsinki, aterrissamos em Helsinki e atravessamos em uma grande balsa. E esse foi um outro momento, um momento muito histórico e memorável, porque nos lembrou das missões missionárias de Paulo, quando ele passava pelos lagos, pelos mares, de barco para o outro lado para trazer o Evangelho. Entretanto, nós sabemos que a nossa jornada também tem sido uma longa jornada através do globo, somente agora ela está se tornando maior, mais global, porque o Rei está vindo. Então, na noite, com o barco desde Helsinki, atravessando para Tallinn, na Estônia, e vocês viram a poderosa conferência que aconteceu em Tallinn, o Senhor falando com eles de uma forma muito poderosa, foi mais como que ensinando-os por causa do estado da igreja agora, e o serviço de cura que aconteceu lá também, naquele hotel. Então, depois disso, nós voltamos a Helsinki de barco e a missão começou. Então, vocês viram a última fase desta onda na Europa e aqui na Finlândia. Os 2 dias da palavra tremendo, muito poderoso, os 2 dias que nós vimos aqui, como o Senhor falou com eles, as coisas que o Senhor diz e levantou diante deles. Ontem foi absolutamente fenomenal, porque o Senhor Todo-Poderoso agora apresentou toda esta missão da restauração do púlpito para poder mudar a eficácia da igreja, agora fazer a igreja mais pura e de volta ao mandato e comissão dada a ela. Agora, depois disso, veio este serviço de cura. Hoje eu achei que eu deveria me unir aos meus filhos e filhas aqui. Isto foi muito fenomenal, é por isso que nós estamos vindo ao vivo até vocês, aqui de Helsinki. Eu tenho aqui comigo, eu vou apresentar o time, eu tenho comigo aqui o arcebispo sênior Charles Afram, aquele que é encarregado e supervisor encarregado da Europa, e hoje realmente enfatiza um dia muito importante, até mesmo no programa que o supervisor-geral da Europa, ele designou. Nós nos lembramos muito bem, quando o arcebispo sênior Charles Afram, o supervisor-geral da Europa, ele apareceu em Nairobi para implorar, para pedir ao Senhor para trazer os seus servos à Europa. Ele veio com todo o governo da Europa, ele trouxe o senador com ele da Europa, pessoas muito elevadas, juízes, ele trouxe juízes lá. Então, foi um tempo muito poderoso, você realmente podia ver a maneira como eles estavam vindo, que a Europa estava chamando, que a Europa
estava pedindo ajuda, seria como um chamado macedônico para a Europa. Por favor, venha e ajuda-nos a fazer a obra do Senhor. E nós sabemos muito bem que o que aconteceu, então nós começamos as ondas na Europa, e agora essa foi a onda final deste ano, e essa onda final foi muito fenomenal, é por isso que eu vim ao vivo até vocês. Nós vemos que o coroamento desta missão, na verdade, aconteceu aqui em Helsinki hoje. Aconteceu aqui na Finlândia, porque o Senhor fez maravilhas. Ele fez algo muito poderoso, é claro, e nós vimos ao vivo em câmeras globais. O Senhor explodiu abertos, ouvidos totalmente surdos, e então, ao mesmo tempo, também, ele esticou duas mãos paralisadas que eram atrofiadas. Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia! Então, o Senhor Todo-Poderoso, depois de 2 dias de falar com a nação finlandesa, e antes de apresentar todo o time que está aqui, permitam-me recapitular como esta missão começou. Nós chegamos com uma recepção muito poderosa e honrosa pela minha filha Ana Antila e o clero sênior no aeroporto. Então, nós fomos recebidos no parlamento, na casa do parlamento aqui, na Finlândia, em Helsinki. Eu achei que isso foi muito honroso e muito simbólico que eles fizeram isso, onde, enquanto nós entramos no parlamento, e fizemos aquele discurso especial aos parlamentares, um pequeno grupo de parlamentares que me convidaram lá. E já na entrada, na sala de espera, algo fenomenal aconteceu, porque alguns dos parlamentares vieram e me cumprimentaram, se apresentaram, disseram que eles viriam, mas o mais importante foi como fosse o chefe do gabinete do primeiro-ministro. Ele disse que ele sabia que eu estava lá, ele me dava boas-vindas, e ele disse que eles estavam recebendo outros convidados de outro lugar, eu não sei de onde, mas você pode imaginar que nós fomos recebidos. Este foi o registro do mais elevado posto do Estado, daquela nação. Estava ciente de que eu tinha vindo aqui. Então, o início da visitação da Finlândia foi absolutamente perfeito e foi designada por um desígnio divino do Senhor. Então, o mais elevado veio e falou: sim, nós sabemos que você está aqui e nós viremos para te ouvir. Isso veio do escritório do primeiro-ministro, do gabinete do primeiro-ministro. Ele é o chefe da instituição deste país. Então, vocês ouviram a mensagem que o Senhor deu para os parlamentares. Isso foi um marco, porque o Senhor teve uma conversa direta com eles e disse que a agenda legislativa desse país deveria mudar e refletir a vinda do Messias. E também nós tocamos um pouco a respeito do que está ferindo a nação, quais são as fortalezas e por que eu vim de Amsterdã para me convidar desde Amsterdã para vir à Finlândia. Agora, eu quero dizer que na nossa discussão, quando você ouve este discurso especial, o que veio muito claro é que havia uma fortaleza naquela nação. E aquela fortaleza chama-se homossexualismo, que tem devorado a sociedade e aprisionou a Europa. Quero dizer, eu diria, aprisionou o mundo inteiro, porque o mundo inteiro agora está preso neste vício, nesta inacreditável apostasia e abominação do homossexualismo. Então, foi aí quando nós falamos sobre isso para aquele hall de parlamentares nas suas jurisdições legislativas para poderem agora mitigar isto e trazer remédio para a nação, cada um deles nos seus ofícios respectivos. Depois disso, vem 2 dias de conferência, onde o Senhor veio muito claramente e o Senhor repreendeu o homossexualismo nesta nação. Agora, todos vocês se lembram muito bem que nesta nação nós temos
um cenário muito sério, onde o homossexualismo está revitando, está tentando tomar posse do país inteiro. Há um caso onde uma das líderes, você sabe, essa é uma das líderes mais chave da nação, ela é uma parlamentar, ela foi uma parlamentar por 30 anos inteiros. Eu não sei se vocês me ouviram, 30. Isso é uma líder muito formidável naquela nação. E nós recebemos relatórios mesmo hoje da arcebispa Ana Antila, encarregada deste país, e o resto de que tudo que ela fez, a única coisa que ela fez, esta legisladora, foi twittar. Ela simplesmente enviou um tweet. Ela não fez uma conferência, uma cruzada em uma praça pública. Ela simplesmente tweetou. Fez um tweet no Twitter dizendo que não é correto para a igreja luterana neste país estar apoiando o orgulho gay, homossexualismo na Finlândia. Então você pode ver bem aqui a disfunção da igreja naquele país. A igreja luterana apoia o homossexualismo na Finlândia. Então, é isto o que impeliu esta legisladora, uma líder muito sênior da nação, honrada e respeitada, simplesmente enviou um tweet e ela mencionou Romanos capítulo 1 e talvez outras escrituras que declaram claramente que os homossexuais não entrarão no reino de Deus. É pecado e esta é a abominação que o Senhor julgou em Sodoma e Gomorra. Então, a partir daquele tweet, não foi uma declaração em praça pública ou uma conferência organizada, não. Apenas aquele tweet veio esta tempestade de fogo, onde por 6 anos o caso tem já se movido das cortes mais baixas até a mais alta corte, até a apelação, até chegar na Suprema Corte, para até receber uma ordem da corte para deletar Romanos capítulo 1 e outras escrituras que se relacionam ao homossexualismo. Então, quero trazer isso para que vocês entendam o background do que aconteceu hoje nesse serviço de cura e até mesmo as conferências. E vocês viram quando os servos do Senhor vieram ao vivo no ar, eles repreenderam o homossexualismo, porque essa é a única forma de ajudar um país. O rei está vindo, o Messias está vindo e já passou do tempo deste país ser ajudado para poder se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, novamente, sem medir palavras, diretamente repreendendo o homossexualismo, dia 1, 2, e dando à nação direção. Por quê? Porque eu me importo com a eternidade deles. Então, depois disso, vocês viram o que aconteceu no serviço de cura hoje. Então, antes de eu ir lá, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui. Eu tenho novamente, como eu disse, o supervisor-geral da Europa, arcebispo Charles Afram, que está na Itália, e ele supervisiona toda essa jurisdição. Ele é aquele que realmente me convidou quando ele disse, por favor, venham e nos ajudem. Nós temos um problema. E assim como está na Bíblia, muitas vezes, quando havia um desafio formidável, então você ouve os anciãos da terra dizendo, agora, a respeito deste assunto, nós precisamos clamar e pedir, será que não há um homem de Deus nesta nação, nesta terra? Será que não há nenhum homem de Deus nesta terra? E foi exatamente o que ele fez quando ele me ligou e disse, por favor, venha e nos ajude a fazer um trabalho. Agora, então hoje você vai ver o clímax desse chamado, porque nós estamos vindo até vocês ao vivo. Nós temos o professor McQueen, ele é o coordenador internacional do Ministério, também se senta como um dos diretores do Banco de Desenvolvimento Africano, arcebispa encarregada da Finlândia, aqui, minha própria filha Ana Antila, que organizou esta muito bem-sucedida, formidável, histórica reunião nesta nação, lutando pelas almas do povo finlandês, lutando para que eles possam retornar à verdade, para entrar no reino de Deus. Temos arcebispo Julia Falgar,
da Holanda, sentada, que está em Amsterdã, onde ela tem uma igreja, ela está conosco aqui. Temos também a arcebispa Julia Brunkwitz, que é da Alemanha, sabemos do grande avivamento na Alemanha, a arcebispa Mirelle Banza, encarregada de Bruxelas, e então também temos arcebispo, meu próprio filho Conrado, de São Paulo, está aqui. Então, nós temos o meu filho, arcebispo Fernando, também Brasil, São Paulo. Então, nós temos arcebispo adjunta Keke, do Texas, e o meu filho, arcebispo adjunto Aaron, da Finlândia, desta própria nação da Finlândia aqui. Agora, a razão pela qual estamos vindo até vocês nesta noite é para celebrar os grandes feitos do Senhor que aconteceram, é por isso que nós estamos muito prontos para celebrar e fazer o Velegele, porque hoje uma coisa muito grande aconteceu. Se você olhar essa onda, como ela começou, então, a última etapa que começou na França, até a Estônia e agora aqui na Finlândia. Nós podemos coroá-la com uma palavra. É missão cumprida. Aleluia. Estas são duas palavras aqui, mas podemos dizer que está cumprida. Por quê? Porque vocês viram como que o Senhor trouxe os seus servos. Está nevando aqui. Está nevando seriamente. A rua lá está nevando. Foi um momento muito grande. Então, em um momento, nós damos a impressão na estrada para ter certeza que iríamos chegar. E havia até um perigo de segurança, mas nos movemos tão rapidamente porque as pessoas estavam lá esperando até que o Senhor me trouxe até aquele centro. E então o decreto do eterno sangue de Jesus e todo o resto, então é global. Então, repentinamente, milagres romperam, como eu prometi a eles, ouvidos surdos explodiram abertos, e é impressionante porque cada um deles, eles realmente sentiram a mão física do próprio Senhor, como se estivesse girando dentro e arrancando, como a oração dizia, como se tira uma rolha. Então, a mulher que não podia andar e a mão paralisada e tudo isso. Então, quando tudo isso estava acontecendo, o poder enorme do Senhor sendo manifestado lá, então, repentinamente, este jovem levanta suas mãos e diz: Hey, eu sinto que eu fui liberto, eu estou reto agora, eu estou reto novamente. Eu senti que eu fui liberto, eu senti que acabou, que foi embora, eu me sinto reto novamente, eu agora estou reto. Então, repentinamente, nós entendemos que este demônio, que o arcebispo Charles Afram, o supervisor geral da Europa, por causa dele nos ligou, ele diz: acaso não há um homem de Deus na terra? E ele nos chamou para ajudar a Europa. Isso é um demônio. Isso é tudo que veio muito claramente lá hoje, porque no processo de tentar entrevistá-lo, o que você sentiu? Ele veio e disse que ele sentiu: eu agora estou livre. Significando, ele estava amarrado por um demônio. É por isso que nós entendemos que o homossexualismo é um demônio muito sério, global, e o que o Senhor fez aqui hoje é muito poderoso, porque abertamente repreendendo o homossexualismo, sem temor, sem medo. Então, a autoridade do Senhor sobre este principado que realmente capturou a Europa com uma grande escuridão, ameaçando empurrar todos para o lago de fogo, e é globalmente, eles têm orgulho gay por um mês inteiro. Então, isto foi muito, muito poderoso e muito simbólico também, porque você podia ver que o Senhor está dizendo que este demônio que agarrou e prendeu, ele usou as suas patas para agarrar as nações da Europa, ele prendeu eles com uma prisão e eles não tinham como sair, como escapar. Mas agora o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou seus profetas antigos com poder suficiente, e quando eles entraram lá com poder, eles
eles golpearam este demônio, o demônio deixou este jovem, por isso que o jovem podia dizer, agora eu sinto que eu fui liberto, agora eu sinto que ele foi embora, eu sinto que agora eu estou reto, eu agora estou normal, eu me sinto livre agora, eu fui liberto. É aí quando você entende, uau, este demônio, o demônio que agarra, que prende estas pessoas, ele foi embora e ele foi liberto, então o mundo apontou para o mundo inteiro que são seus servos. São servos que ele preparou para esta hora, a quem ele colocou sobre eles a autoridade para libertar as nações desta prisão global do demônio do homossexualismo. E nós estamos falando, aleluia! Aleluia! Tombé, ele caiu. Então você vê que isso está acontecendo em um país onde está acontecendo esta contenda, onde há uma questão na Suprema Corte. Então o Senhor vem de uma vez e diz, é a respeito da autoridade do Senhor. O Senhor ainda é o poder, que é poderoso para libertar as nações europeias e o mundo inteiro do homossexualismo, cujo poder é imensurável. Então, nós vamos entrar em celebração aqui, mas por muito tempo parecia que isso seria impossível. Até mesmo agora, aproximar isto é tão complicado. Mas agora, o Senhor deixou tão claro que a razão pela qual houve o brotar e o florescer e a disseminação e o estabelecimento desta abominação do homossexualismo é agora muito claro, nós podemos ver, porque a igreja não tinha poder. A igreja não tem poder, não mesmo. É por isso que este demônio viu que ele estava livre para tomar posse e agora ditar os termos. Mas o que eu quero decretar aqui é que o Senhor está dizendo que Ele colocou poder suficiente sobre os seus servos para vir e libertar todas as nações da Europa, e o epítomo, o exemplo, é o que ele fez aqui. E isso significa que o Senhor está dizendo que agora a libertação começou. Aleluia! Aleluia! E será poderoso! Vai ser uma poderosa libertação de todas as nações, América Latina, Brasil, Argentina, África, até mesmo no Quênia já temos histórias das escolas lotadas até a universidade, homens casando com homens. Isso é um vício, é um pecado global, uma abominação global. Mas o Senhor falou que foi porque não havia poder, que o poder para libertá-los não estava lá. Então, o que vem na sua mente imediatamente, ou nas suas antenas imediatamente, é o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor diz, não saia de Jerusalém, não deixe Jerusalém até receberem poder do alto, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, não saiam até que você recebam poder, a não ser que a palavra te retorne para ele. Então, nesta era da igreja aqui na Europa, você vê muito claramente, já desde o momento quando Jesus está escrevendo as 7 igrejas do período da igreja, você vê que a apostasia já estava sendo mencionada lá. Isso é algo que começou já no início da igreja. O diabo tentou romper com isso já quando a igreja nasceu de novo, mas o Senhor agora falou que o Messias está vindo e há poder suficiente para explodir e arrancar este demônio e libertar o povo de Deus e as nações. Então, esta palavra começou hoje, é por isso que eu vim ao vivo hoje para celebrar com todo o time que finalmente o Senhor Deus Todo-Poderoso começou um grande mover de libertação. Libertação começou. A libertação começou e todos os seus filhos e filhas serão libertos agora. Aleluia! E as nações serão libertas. Deixe o meu povo ir para adorar o Senhor, porque o Senhor está vindo. Então, nesta noite é uma grande celebração, uma celebração muito grande, um tempo monumental na vida da igreja, e o maior milagre, aquele que aconteceu em toda esta missão é este. Eu
sei que é poderoso ver ouvidos surdos abrir, aleijados andando, pessoas cegas abrindo em Paris e na Estônia e aqui, ouvidos surdos abrindo. É poderoso. Esses são milagres bíblicos. Mas o ápice, o propósito da missão foi este aqui. Foi libertar as nações da Europa e as nações do mundo, libertos do homossexualismo, ao vivo em câmeras globais. Aleluia! Jesus Christ. 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 So thank you, blessed people. Então, obrigado, povo abençoado. Eu queria celebrar, agora eu entrego para o time aqui para as celebrações, mas eu quero que vocês saibam que no processo o Senhor falou de uma forma muito, muito poderosa que finalmente a libertação das nações chegou. No passado, talvez não sabíamos como seria o mecanismo e como deveríamos abordar, mas agora entendemos a autoridade do eterno sangue de Jesus, que foi restaurado na igreja e esta fonte rompeu. Então nós vamos começar um grande mover agora a partir da Finlândia e todas as nações da Europa. Será uma grande libertação. Muitos deles virão agora. Eu já sei que no Brasil eles vieram quando um deles em São Paulo era totalmente cego de um olho. E ele tinha acabado de vir porque ele sabia que este profeta repreende o homossexualismo. Então ele entrou naquela reunião no Brasil, em São Paulo. E ele disse, se ele visse curas, então ele iria saber. Então o que o Senhor fez, simplesmente usou os seus profetas para abrir aquele olho cego que ele tinha. Então imediatamente ele renunciou ao homossexualismo. Então uma grande libertação que começou na Europa agora, da mesma forma. E vai acontecer de país em país, libertando as nações, libertando deste demônio inacreditável, esse demônio global do homossexualismo. Eu quero agora entregar para o honrável Right Reverend, o arcebispo e supervisor geral encarregado da Europa, Charles Afram, para poder também para poder complementar e fazer uma total celebração aqui. Thank you, my lords and my fathers. Obrigado, meus senhores e meus pais. My lords have said it all. Meus senhores já disseram tudo. If I'm to say anything e se eu tenho que dizer alguma coisa antes de God, falar das grandes obras do Senhor Deus, mine is to quanto a mim, eu quero apreciar os mais poderosos profetas do Senhor. Antes de tudo, trazendo as minhas ações de graças em favor dos meus amigos arcebispos da Europa, para agradecer aos nossos pais por nos permitir, nos dar o humilde privilégio de vir e servir os nossos senhores e pais nesta grande missão do Senhor. Começando de Paris até Tallinn e finalmente chegando em Helsinki. Obrigado, meus senhores e meus pais. Eu também quero agradecer aos nossos senhores e aos nossos pais por vir respondendo a este chamado macedônico. Obrigado, meus senhores. Meus senhores e meus pais, hoje nós vimos que a palavra de Deus é verdade, o nosso Deus é realmente poderoso. Verdadeiramente, esses são tempos incomuns. Tempos incomuns exigem homens incomuns e unção incomum. Nós vimos isso hoje, que somente teria que ser os mais poderosos profetas do Senhor para fazer o que eles fizeram hoje. Porque neste país, ninguém pode se levantar contra este demônio, este principado. E, meus senhores, nós temos que usar a palavra trono. Este é um trono que os meus senhores hoje
derrubaram, destruíram o trono dessa potestade. Aleluia. De fato, era um trono. É claro que os principados sobre esta nação, mas é uma coisa global. Essa agenda global do homossexualismo é além de uma nação, é uma coisa global. E meus pais, eu quero apreciar o seu Deus Jeová Yahweh por trazer o Senhor, até mesmo te dar um tremendo poder e autoridade para fazer o que nenhum homem poderia fazer. Meus senhores e meus pais, nós fomos todos testemunhas do que está acontecendo globalmente, que lares, os jovens, os nossos filhos, essa agenda global de redefinir a instituição do casamento. Meus senhores, se a instituição do casamento esta potestade está destruindo esta instituição. O que nós faríamos se isso acontecesse? É por isso que o Senhor, na sua misericórdia, por favor, permita-me usar a palavra misericórdia. O Senhor olhou para a Europa com amor e misericórdia, um continente tão escuro como a Europa. E antes do Senhor trazer juízo, o Senhor enviou os seus mais poderosos servos, os poderosos profetas do Senhor, para vir e falar com este continente em amor. Meu Senhor, esta é a doçura e a ternura do Senhor. Isso para nos trazer a mensagem do arrependimento. O Senhor exigindo arrependimento, o poder do arrependimento, que se a Europa ouvir a voz do Senhor em amor e retornar para o seu Criador, meu Senhor, por causa disso nós queremos te agradecer muito por trazer esta mensagem, este evangelho, este poderoso evangelho do arrependimento, meu Senhor, para uma nação pós-moderna, como a Finlândia, meu Pai. As Escrituras dizem: o que adianta o homem se você ganhar o mundo inteiro, se ele tem toda a tecnologia moderna e perder a sua alma? O que adiantará? O que adianta isto? Então, meu Senhor, eu quero agradecê-lo muito por trazer à Europa este lindo evangelho do arrependimento e para falar também com a igreja em particular, porque a igreja foi ela que foi dada essa grande comissão. E nós a perdemos, mas meus senhores trouxeram a mensagem para a igreja e uma advertência, a voz do Senhor falando com sua amada igreja. Meu Senhor, obrigado por nos trazer essa mensagem, essa advertência de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no eterno reino glorioso de Jeová Yahweh. Obrigado, meu Senhor, por nos trazer a atenção a isto, e obrigado, e também, meu Senhor, pela coragem. Ninguém poderia fazer o que os nossos senhores fizeram, falando com as autoridades desta nação. Meu Senhor, obrigado. E nós pedimos ao nosso Senhor, antes de celebrarmos, que os meus senhores continuem se lembrando deste continente da Europa, que isto que começou, meus senhores, deve continuar. Eu sei que o calendário do Senhor está muito, mas, por favor, lembre-se de nós. Lembre-se de nós. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu também quero acrescentar o que o supervisor geral, o Right Reverend honrado Charles Afram disse, é que, primeiro de tudo, você agora vê o epítomo, você vê a razão do chamado, o chamado. Por favor, venha e ajuda-nos.
Foi este dia o que aconteceu hoje. Venha, ajuda-nos. É esta fortaleza agora. E hoje é o ápice, hoje é o clímax daquilo que o Senhor agora tenciona fazer. Este chamado, venha e ajuda-nos. Hoje o Senhor mostrou que é isto o que Ele vai destruir e o que Ele trouxe abaixo. Então, eu também quero mencionar, porque Charles Afram trouxe isso à tona, que quando você olha esta abominação do homossexualismo, é humilhante. O diabo, na verdade, a intenção dele é humilhar o homem fazendo isso. Simplesmente humilhar a criação de Deus. Porque eu quero dizer, indo através das fronteiras, não importa se a pessoa é educada ou não, parece que todos eles estão presos nisso, legisladores, líderes governamentais. É por isso que eu quero ressaltar isto hoje. Que hoje é um dia, é um marco, é um dia histórico. Por quê? Veja o modernismo deste país. E eu sei que talvez os quenianos não entendam isso globalmente. Eu não tinha sabido nem ouvido disso, mas minha filha Nantila está aqui. Ela pode trazer para vocês também. Este é um país onde robôs estão andando nas ruas. Eu queria que vocês entendessem como que este demônio, ele não tem nenhum respeito por sofisticação, desenvolvimento, se você é educado, não mesmo. Ele saiu para vir humilhar tudo e todos. Por quê? Neste país, este demônio agarrou, prendeu todos eles num nível muito alto. Nós nem sabemos a extensão até que viemos. Mas este é um país onde os robôs andam nas ruas. Então você pode imaginar o nível de avanço deles, de tecnologia e sofisticação. É como se eles têm tudo aqui. Eles já têm tudo. Neste país, nesta nação, robôs, nos foi dito que eles vão fazer compras, você encontra nas ruas, eles não batem em você, eles passam por você, eles ficam nas filas enquanto o sinal está vermelho, então quando fica verde eles atravessam, eles vão fazer compras e eles fazem buscar drogas, remédios, prescrições médicas. Então, eles andam muito longe, eles vão muito longe, me disseram. Então, trazem as compras de volta para casa, para a pessoa. Eles não confundem o primeiro andar, segundo andar. Eles simplesmente vêm e entregam. E algumas vezes, eles até cantam um cântico, me disseram. Esta é a primeira vez que eu ouvi isso no mundo, onde robôs estão andando. Há dois tipos de pessoas andando nas ruas agora. São robôs e o outro são seres humanos. E não há confusão, eles não batem um no outro. Não há acidentes. E você não pode não consegue arrancar as compras dele, porque eles conhecem o dono daquela compra. Este é o tipo de país onde o homossexualismo tentou demonizar e realmente destruí-los e humilhá-los. Então, hoje o Senhor disse, não importa quão sofisticados eles são, o propósito é sempre humilhá-los. E o Deus Todo-Poderoso veio para libertar as nações da terra, não importa o status. Então, nós vamos celebrar. Então, vamos celebrar isto. Meus senhores e meus pais, povo abençoado, aqui é o arcebispo, o professor Makengo. Eu quero trazer para vocês este grande feito do Senhor. Eu quero primeiro agradecer meus senhores e meus pais, os mais poderosos profetas do Senhor, aqueles que a glória do Senhor está entronizada sobre eles. A arca viva da aliança do Senhor. Aleluia. Isto, povo abençoado, isso é tão tremendo, porque eu me lembro que quando eles colocaram a arca da aliança no templo de Dagon, Dagon caiu. Dagon caiu, aleluia! Agora os dois megaprofetas do Senhor pisaram em Helsinki. É um fenômeno para o mundo inteiro, significando que este demônio global, ele caiu.
Ele foi trazido abaixo, ele foi derrubado. Aleluia. Foi derrubado. Este demônio global, isso significa que na Europa já caiu, no Brasil caiu, na África caiu, na Austrália caiu, Nova Zelândia caiu, na Ásia caiu. Aleluia! Então o povo agora pode ir e adorar o Senhor Deus. Os únicos que vieram para nos libertar, povo abençoado, vocês têm que entender que eles estavam em escravidão no Egito por 430 anos. Então nenhum libertador veio até que o Senhor enviou o seu poderoso profeta do Senhor. Agora a libertação chegou. A mesma coisa agora. Nós estávamos em escravidão. E a libertação chegou para o mundo, para a Europa. O Senhor nos demonstrou misericórdia e nos amou. E ouviu o nosso choro, o nosso clamor. Então, e nós estávamos chorando, quem nos libertará? Até que o Senhor enviou os meus servos, estão vindo. E eles trouxeram libertação. Agora Dagon caiu, o homossexualismo caiu. Aleluia. Mireille. Thank you, my fathers. Obrigado, meus pais. Kwa majina naitwa Senior Archbishop Mireille Banza. Arcebispo Mireille Banza, ela é keniana e ela vai falar em Swahili. Thank you, my fathers, for this big honor. Obrigado, meus pais, por esta grande honra e oportunidade que o Senhor me deu de celebrar este grande dia, esse dia histórico. I can go in the Bible. Eu posso ir na Bíblia e eu encontrei esta história. De um lado estavam os filisteus e do outro lado estava Israel e o seu povo. E Golias estava humilhando o povo de Deus por muitos dias. Golias. E ninguém pôde ser achado, podia libertar dentre o povo de Deus, ninguém foi achado. Mas o dia em que esse filho de Jeová, este poderoso profeta, ele derrubou Golias. Aleluia! Sasa manabii wawili wakuu wanarudi na kichwa ya Goliath. Sasa sisi tunapata nguvu ya kucelebrate hii pepo mbaya ya homosexuality leo inaanguka. Jesus Cristo. Jesus Christ. Thank you. Obrigado, obrigado, meus pais, por vir à Europa, onde estávamos passando por esta grande humilhação. Este é um tempo poderoso na igreja. Libertar as nações. Vamos celebrar, então, vamos passar para ela. Meus senhores e meus pais, os dois mais poderosos profetas do Senhor, esta é a sua filha, Anantilha, arcebispa da Finlândia, e em favor de toda a nação da Europa, eu quero agradecê-lo tanto por vir até nós.
Uma missão muito bem sucedida e histórica. Faz 8 anos que o senhor esteve na Finlândia e nós vimos como que o diabo tomou as fortalezas nesta nação. Mas hoje foi o dia mais histórico na Finlândia e globalmente. Porque, meus senhores e meus pais, o senhor veio com um poder tão grande, com o sangue de Jesus, com o próprio Deus Pai. O senhor colocou os seus santos pés nesta nação da Finlândia e sem nenhum medo, o senhor confrontou o maior demônio nesta nação, meus pais. O maior demônio que destruiu totalmente a Finlândia durante estes 8 anos, desde que o senhor esteve longe. Eu quero agradecer meus pais, senhores meus pais, os 2 mais poderosos profetas do Senhor, por este dia mais histórico que aconteceu na Finlândia. Afeta toda a nação, a Europa e todos os lugares. O senhor entrou nesta nação pós-moderna e o senhor viu como que nós nos desviamos do verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Nos desviamos, nos afastamos do Senhor. E toda esta nação se desviou e está indo em direção ao inferno. Mas hoje é um dia histórico. Nós ouvimos o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias e nós vimos o verdadeiro poder. Obrigado por vir até nós para preparar esta nação para a gloriosa vinda do Messias. Nós vimos como que o Senhor confrontou o homossexualismo e os demônios saíram daquele jovem, do seu filho. Isso é muito importante na dimensão espiritual. Eu só quero dizer obrigado, ser poderoso, a missão mais histórica do Senhor na Finlândia. Nós nunca mais seremos os mesmos. Muito obrigado. Arcebispo Fernando, venha. Você disse que havia um conflito. Ela escreveu para alertar a igreja. Sim. Hoje é um dia muito histórico, meus senhores e meus pais. Um dia muito histórico para o povo da Europa e para o mundo inteiro, meus pais, porque agora, meus pais e meus senhores, eu posso imaginar quantos homossexuais agora, eles sabem, eles estão cientes, meus senhores e meus pais, que há libertação, há poder, há esperança. Obrigado, meus pais e meus senhores. E nesta nação, ninguém poderia imaginar que uma coisa como essa pudesse acontecer, meus senhores e meus pais. Estes membros sêniores do Congresso da Finlândia, ela estava questionando a posição de uma igreja luterana protestante, apoiando o homossexualismo, apoiando o orgulho gay. Quem poderia imaginar uma coisa como essa? Mas apenas por questionar a igreja no Twitter e escrever, mencionando Romanos capítulo 1, agora essa mulher está encarando a Suprema Corte nesta nação. A Suprema Corte, meus senhores e meus pais. Mas ela não tinha poder para libertar o povo que estava aprisionado por este demônio. Mas hoje, quando Deus Todo-Poderoso enviou os seus 2 mais poderosos profetas de Israel, povo abençoado, ela não podia fazer nada, ela estava chorando, gritando, mas não podia fazer nada. Mas hoje, os 2 mais poderosos profetas do Senhor, eles vieram a esta nação, decretaram o sangue de Jesus, e eles mudaram totalmente o destino desta nação. Obrigado, meus senhores e meus pais. Hoje é um dia muito grande, um dia histórico.
Nós nunca seremos os mesmos pelo Espírito do Senhor. Obrigado, obrigado, meus senhores e meus pais. Muito obrigado, muito obrigado. Povo abençoado, eu sou Fernando Herbst do Brasil e eu bendigo o santo nome do Senhor Jesus Cristo de ter o privilégio de estar aqui servindo os dois mega profetas de Israel na sua missão de preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. Obrigado, meus senhores e meus pais, muito obrigado. Meus senhores e meus pais, os mais poderosos profetas do Senhor, Shalom, aleluia, povo abençoado, aqui arcebispo Conrado do Brasil, eu estou falando diretamente de Helsinki, na Finlândia. Primeiro de tudo, eu quero louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nos enviar o mais poderoso profetas da eternidade para lutar pelas nações e prepará-las para a gloriosa vinda do Messias. Especialmente esta nação da Finlândia, nesta cidade de Helsinki, uma nação inundada com homossexualismo, com imoralidade sexual, sem nenhum avivamento, mas pela misericórdia do nosso Senhor. Povo abençoado, o que nós testemunhamos foi algo chocante e impactante. No primeiro dia, os mega profetas do Senhor foram recebidos pelo parlamento finlandês e eles honraram os mais poderosos profetas do Senhor no parlamento. Aleluia! E os dois dias seguintes, nós tivemos uma poderosa conferência onde os mais glorificados profetas do Senhor trouxeram a mensagem do Evangelho eterno, da cruz e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua autoridade celestial, o verdadeiro Evangelho foi pregado, trazendo o padrão exato da preparação para que todo o povo desta terra agora possa honrar o nosso Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento. Aleluia. Eles veem, o pecado desta geração moderna foi exposto e repreendido com seriedade, com corações abertos, não apenas o povo de Helsinki, mas os mais sênios pastores receberam a instrução celestial para a salvação das suas almas. E agora, a esperança, aleluia, aleluia. E no terceiro dia, hoje, no grande finale, a poderosa cura aconteceu, um poderoso serviço de cura aconteceu, e os meus pais e os meus senhores, nós testemunhamos com o decreto de cura feito pelos mais poderosos e temíveis profetas do Senhor. Tudo mudou, povo abençoado, e as maravilhas e milagres aconteceram. Olhos cegos abriram, 3 ouvidos surdos abriram, e um homossexual foi curado diante dos nossos próprios olhos, e ele tornou-se reto. Povo abençoado, isto é tremendo. Esse é um milagre tremendo. Aleluia, aleluia. E no Brasil, nós temos o mesmo problema, e esta pessoa foi curada, meus pais. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, nós podemos parar aqui. Acho que vamos parar com isso. Então vamos continuar as celebrações, sim, porque nós temos Julia Brunkvist aqui da Alemanha, Julia Falgor da Holanda, e a minha filha aqui também dos Estados Unidos, e não é diferente do que eles experimentam nas suas nações, certo? Que o Senhor os abençoe muito. Deixe-me dar a Julia Brooks e a Falgor por um momento. Praise the Lord.
Louvado seja o Senhor, abençoados ouvintes. Aqui é a arcebispa Julia Brunkvist, ligando da cidade do mega avivamento de Helsinki. E o Senhor nos enviou os seus mega mais poderosos e tremendos, mais gloriosos, mais temíveis profetas a esta cidade. E tudo mudou, porque eles entraram à cidade. E hoje, um maior milagre aconteceu, muitos outros, mas hoje é o maior dia da Europa e do mundo inteiro, porque hoje um homossexual foi liberto. Aleluia! Jesus é Senhor. O mundo pode ver isso. Ninguém pode derrotar Jesus. Ninguém pode ser contra o Senhor. Este problema chocante da Europa está em todas as nações da Europa, no mundo inteiro. Até mesmo no governo, eles nunca fizeram nada, mas hoje o Senhor interviu, enviando os seus 2 mega mais poderosos profetas do Senhor, e eles repreenderam o homossexualismo. E eles removeram este precioso filho do lago de fogo. E agora, ele foi liberto do homossexualismo. Obrigado, Jesus Cristo. Aleluia, obrigado os mais poderosos profetas do Senhor por vir aqui de uma forma tão tremenda. Louvado seja o Senhor, amados ouvintes, amados santos globalmente. Aqui é a arcebispa Julia Falga. Também estou ligando do mais poderoso mega reunião de avivamento do Senhor na Finlândia. Nós recebemos os 2 mega mais poderosos profetas do Senhor na nação da Europa. E nós estamos celebrando aqui. E eu sei que há muitos europeus ouvindo também globalmente a rádio Jesus is Lord. E através, nós sabemos que uma base diária este demônio tem abençoado. Aqui e fora daqui, sempre que vocês estão traduzindo, evangelizando, não importa seus vizinhos, sua família, seus colegas, todos. Até mesmo pregadores na Europa, eles são gay e transgênero. Então, este é o dia quando todo o orgulho gay em todo o globo está sendo desmantelado. E nós estamos celebrando que Jesus está libertando a LGBTQ, essa comunidade. E nós vimos até mesmo no Quênia, na reunião do Senhor. Nós vamos trazer essa preciosa alma para Menengai 8, povo amado. Obrigado aos 2 poderosos profetas do Senhor. Vamos agora celebrar com Vigelegele. Meus senhores e meus pais, os mais poderosos profetas do Senhor, eu também quero dizer que aqui é a Mama Keke do Texas, dos Estados Unidos da América. Que maravilha, que oportunidade, que nunca, eu jamais presenciei na minha vida. Eu estou muito humilde por vivenciar isto, meus senhores e meus pais, e testemunhar este tremendo, massivo, astronômica cura de um gay na Finlândia, em Helsinki, Finlândia. Meus senhores e meus pais, quando o Senhor anunciou as mais frescas, a unção que o meu Senhor e meu Deus Jeová Yahweh colocou sobre vocês para vir à Europa, eu corri. Eu sabia que algo iria acontecer. Eu sabia, povo abençoado, que algo iria mudar. Que uma grande pedra fundamental seria colocada aqui. E o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui me arrependendo pelos Estados Unidos da América, me arrependendo pelo Texas, porque você nunca sabe
o que o homossexualismo tem feito pelos nossos filhos nos Estados Unidos da América, nas escolas. Eles estão fazendo lavagem cerebral nas crianças para não obedecer aos seus pais. Mas hoje é o dia quando meus senhores e meus pais, o poder do precioso e eterno sangue de Jesus, derrubou este demônio. Aleluia! Senhor, meus senhores e meus pais, isto ressoou em todo o globo. E nos Estados Unidos da América, o poder que este poder do dragão foi demolido em Helsinki, Finlândia. Aleluia! Meus senhores, eu agradeço muito, eu te agradeço muito por nos libertar. Amém, amém, obrigado, amém. Então, povo abençoado, missão muito poderosa, como vocês ouviram, muito séria e também muito simbólica. No nome de Jesus. Então, estamos aguardando ansiosamente a grande missão neste mesmo trilho de libertação através deste continente. Que o Senhor os abençoe e o Messias está vindo. Obrigado.